E deixa eu falar sobre a questão do Atlético, porque a pergunta que está girando aqui, o Atlético que venceu 7-2, curiosamente há 9 dias empatou com o Atlético, que caiu para o módulo 2, meteu 7 no Itabirito. Mas é o Itabirito, sim, é o Itabirito. Mas contra o Atlético, por exemplo, não conseguiu fazer nem 2, né? Então, até porque a arbitragem também contribuiu. Mas, para destacar, o time jogou mais solto, o Lucas Gonçalves não inventou, o Lucas Gonçalves fez o básico, foi lá e jogou fácil, colocou os melhores para jogo e aí foi lá e goleou e tá tudo certo. Agora, o ponto é, quem será o treinador do Atlético? Eu dei uma informação ontem no Twitter, porque eu recebi uma informação de uma pessoa do Atlético, me disse, estamos avaliando, 3 nomes portugueses e 1 nome argentino. Aí eu... aponta mais alguma coisa, não posso. E aí é o que eu dei de informação. Aí fui lá na desgraça do Twitter, coloquei lá a informação, o cara falou assim, mas aí fica fácil dar o furo, HG. Não, querido, o furo é quando você crava. Não entende porra nenhuma do que a gente tá falando e fica lá enchendo o saco. Então é o seguinte, isso não é furo, isso é uma informação. 3 portugueses e 1 argentino. Então estão avaliando em cima desses 4 nomes. Aí estão falando aí de que já teve um não do Carvalhal, já teve um não do Renato Gaúcho, já teve um não do Seabra, falaram até de Gilmar Dalpozo. Não teve procura a nenhum desses nomes, segundo uma pessoa do Atlético. Everton, não ganhamos não de ninguém, porque até agora a gente não abriu negociação com ninguém. Há uma análise aqui de quem poderia ser a melhor opção para o clube e a partir do momento que a gente definir, a gente vai atrás da negociação. Só para explicar essa questão que o pessoal fica alvoriçado, né? Falando, recebeu um não aqui, recebeu um não ali. O Thiago é um agente. Eu sou um treinador que tá no mercado. O Everton perde o treinador dele. O Thiago me procura. O Everton não tem mais treinador. Elton, você teria interesse de ir trabalhar no time do Everton? É assim que funciona. Então, porque fica muito essa história de tomou não aqui, tomou não ali, de hoje, nesse momento, o Atlético não tomou não. O Atlético, em outras oportunidades, ele tomou não. Porque ele chegou a ir pra mesa. Como o caso do Luiz Castro. O Atlético já deveria ter definido esse nome, né? Não, com certeza. A demissão foi o jogo foi quinta, sexta-feira, então, a demissão. O jogo foi quarta, quinta-feira a demissão. Foi a demissão, é isso. Cara, o Atlético já deveria ter... Já tinha que ter definido isso. Eu também acho. O Atlético não pode ficar demorando tanto tempo, principalmente que tem uma semifinal de Campeonato Mineiro. Então, se o Atlético quer fazer isso com uma tranquilidade, que ele chegue pro Lucas Gonçalves, que tá como auxiliar, né, que tá agora como treinador interino, que já chegue pra ele e fala assim, a semifinal é sua. É isso. A semifinal é sua, porque não vamos fazer pressão pra buscar um treinador. Queremos ser certeiro. Então que ele já chegue pro Lucas Gonçalves e já deixe bem claro pro Lucas que ele vai ser o treinador da semifinal do Campeonato Mineiro, porque o jogo já é domingo agora. E é um jogo importante, é um jogo contra o América. Então o Atlético precisa dar essa tranquilidade ao grupo e também ao Lucas Gonçalves. Eu acho que o Atlético ele precisa ser certeiro para não cometer erros que já cometeu num passado bem recente sobre a questão do treinador. Se o Atlético colocou como meta, eu quero a metodologia, o Atlético tem que pensar nisso, eu quero a metodologia portuguesa que tem se destacado no futebol nos últimos tempos. Então que o Atlético faça esse movimento. Não simplesmente vai tomando os nãos, ou venha tomar os nãos, e ele pega e fala assim, não, gente, tá ficando difícil, temos que contratar alguém, vamos lá numa bola de segurança, pum, aparece aqui um brasileiro. Aí tá fugindo totalmente daquilo que ele tinha proposto. Que pela informação do Everton é 3 portugueses e um argentino. A lista do Atlético, então, hoje, ela é composta por 4 nomes, correto? Isso. 3 portugueses. Aí eu vou ficar muito assustado, como eu fiquei na época do Luiz Castro. O Atlético tinha como plano A, isso é informação, o Luiz Castro. A partir do momento que não topou a parada, Valu, do entregar a chave, o Atlético deu 3 passinhos para trás e quem que apareceu? O Cuca. Luiz Castro, Cuca, são iguais? Nem um pouco. Então o Atlético não pode fugir do que ele pensa. Eu tenho 4 nomes, 3 são portugueses, então a escola é a mesma. E um é um argentino, que pode transitar por ela
Mas agora aparecer aqui um quinto nome brasileiro, aí vai me assustar. E realmente o Atlético Agora, mais uma vez errando. O treinador do Atlético, eu acho que caminha para ser um português, mas aí é achismo, tá em cima do... Bom, se você tem 3 com um argentino, a tendência é de que seja um português. Tem mais chance, né? 75%. Agora, só um ponto importante, pra mim fica nítido tanto que muita gente não gostava do Sampaoli no Atlético, né? E assim, tô falando dos jogadores. O Atlético é um time que em 7 jogos, o Atlético tinha feito 9 gols. Só em um fez 7. Em um, ele fez 7. Gente, mas o Itaberito também, vai lá, né? Mas assim, calma, não, peraí. O Atlético não conseguiu o valor. Eu estou falando só de Campeonato Mineiro, hein? O Atlético enfrentou times piores do que o Itaberito no Campeonato Mineiro. Eu acho que o próprio Atlético é pior. E o Atlético não conseguia, velho. Não conseguia simplesmente ganhar. O jogo passado era contra o Atlético, o anterior a esse. E eu tô falando só de Campeonato Mineiro, tô até ignorando. Se a gente quiser ignorar ainda, por exemplo, um jogo contra o Cruzeiro, que é de fato um adversário mais difícil, um jogo contra o América, a conta fica pior pro Atlético. Exatamente. Sobram 6 jogos. Então, Sobram assim, 6 jogos. Então, assim, cara, eu honestamente vejo esse Atlético no jogo seguinte à saída do Sampaoli. Você achou resposta, Thiago? A resposta tá. Você achou resposta? Resposta mesmo. Tá clara. Eu também achei clara. Meu Deus. Você não acha que tá? Não, cara, desculpa. Achei claro. Você tá tratando o Itaberito com o quê? Não, mas não conseguiu ganhar do Atlético em E casa, daí, irmão, há 9 HG, dias. nós estamos falando do Itaberito. Então, não, tá bom. Se vocês querem ficar impressionados com essa vitória, Não, mas é direito você seu. desmereceu a RT contra o Cruzeiro. Cara, é culpa do campeonato. É uma porcaria. Não sou eu. Não sou eu. Eu não trabalho na FMF. É esse campeonato. Eu não trabalho na FMF. Eu não tô impressionado com a vitória. Mas E quem tá defendendo em detrimento a qualidade do campeonato. Vou falar o que você tem que fazer, que você sair daqui, não, porque eu vou respeitar a Sininho. Cara, você saiu do Atlético, a gente tá falando do Atlético, você voltou a falar em Tite, pelo amor de Deus. Não, mas peraí, ô Valor, eu não tô impressionado, só pra deixar bem claro, eu não tô impressionado, é que assim, me surpreende o quê? O Atlético ter um esboço de bom futebol logo depois da saída do treinador. Não, e fazer o Atlético 7 não gols. tinha feito Gente, e pra fazer mim 7 isso tem gols. só tem a ver com o adversário. Não tem nada a ver com a saída do São Paulo. Esse time faz 7 gols. Não, então não teve mérito nenhum do Atlético. O Atlético não jogou pra ter mérito, Elton. Tô falando de Tô falando que de capacidade. Gente, eu acho o Campeonato Mineiro ruim. Não, tudo bem. Tudo bem. Você vê mérito do Atlético de fazer 7 no Itabirito? Ué, gente, mas isso é óbvio que vocês estão falando. Então tá. Só que vocês estão falando de um jeito que parece que agora mudou a chave. Não. Então não você precisa. é sommelier Faz o agora seguinte, de comentário? deixa o Lucas sommelier de comentário? porque o Atlético achou o caminho de São Paulo. Ninguém tá falando isso. Eu só quero reiterar que o que eu tô falando aqui é que quando o Atlético tem, nesse momento, a saída do Sampaoli, pra mim, deu uma resposta clara de que os jogadores não gostavam do Sampaoli. É só isso. Eu nem tô valorizando essa vitória. Até o Hulk falou que pedir desculpa pro Sampaoli, pro papai e tal. Cara, ele tava louco pro Sampaoli sair. Ele tava louco pro Sampaoli sair. Não é só ele não. Tem outro jogador gaúcho também tava louco pra ele sair. Tem um monte de jogador que tava doido pra ele sair e tal. Aliás, tem que saber quem que os caras querem também, né? Porque o Cuca não gostava, o Sampaoli não gostava. Do Milito não gostava. Gosta de quem, afinal de contas, né? O Milito era um ótimo nome pro Atlético. Então, eu gostava dele, tá? Mas não agora não é não. O José Luiz mandou aqui um superchat, o programa é excelente, comentaristas ótimos, sem falar do Valu, que pra mim é o melhor comentarista do Cruzeiro, e o Thiago Fernandes, que além de ótimo comentarista, é irreverente. Time de craques. Muito obrigado, Valor José melhor Luiz. do Brasil. Legal.